Bilionário se casa com empregada rejeitada por todos. A cerimônia chocou, mas a noite de núpcias chocou mais. Um segredo obscuro veio à tona no momento decisivo. O que ele descobriu mudou seu destino para sempre. Do alto do 70º andar do edifício Constellation, Gabriel Montenegro observava São Paulo com o mesmo olhar calculista que o fizera construir um império. A cidade se estendia infinitamente sob seus pés, um tapete de luzes e sombras que refletia perfeitamente sua própria existência. Brilhante aos olhos do mundo, mas com cantos obscuros que ninguém jamais deveria descobrir. Seu reflexo no vidro blindado mostrava um homem de 45 anos que parecia esculpido pelo poder. O terno italiano sob medida, os cabelos grisalhos estrategicamente aparados, a postura impecável, tudo nele havia sido meticulosamente construído para transmitir controle absoluto. Era essa imagem que estampava capas de revistas e inspirava manchetes sobre o bilionário que revolucionara o mercado financeiro global. Senhor Montenegro, a voz de sua assistente executiva interrompeu suas reflexões. O conselho está aguardando. Gabriel ajustou a gravata de seda em um gesto automático. Alguma notícia sobre aquele assunto? Sim, senhor. A situação complicou-se. Clarice, sempre tão composta, parecia inquieta. O jornalista não aceitou nossa oferta. Uma pequena contração em sua mandíbula foi o único sinal visível de sua preocupação. Entendo. Agenda uma reunião com nossa equipe jurídica para hoje à noite. Enquanto caminhava pelos corredores espelhados em direção à sala do conselho, Gabriel mantinha a expressão serena que o caracterizava. Ninguém poderia suspeitar que, pela primeira vez em décadas, ele sentia o controle escapando por entre seus dedos. Na outra ponta da cidade, em um pequeno apartamento no bairro do Limão, Helena Martins dobrava cuidadosamente o uniforme que usaria no dia seguinte. Aos 28 anos, ela aparentava ser apenas mais uma trabalhadora entre milhões, lutando para sobreviver na megalópole. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples e suas mãos, embora bem cuidadas, mostravam sinais do trabalho pesado. Você tem certeza disso? A voz de Rodrigo, seu único amigo e confidente, carregava preocupação. Ainda dá tempo de desistir. Helena sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. 12 anos, Rodrigo. 12 anos planejando cada detalhe. Não vou desistir agora. Ela caminhou até uma pequena cômoda e abriu a gaveta superior. Dentro havia uma caixa de madeira antiga, e dela Helena retirou uma fotografia amarelada. Na imagem, uma família sorria em frente a uma casa simples. Um homem de meia idade, uma mulher jovem e uma menina de aproximadamente 16 anos. Amanhã começa tudo, ela murmurou, acariciando a foto com a ponta dos dedos. A Montenegro. Holding está procurando uma nova governanta para a mansão principal. E eu vou conseguir esse emprego. Como você pode ter tanta certeza? Rodrigo perguntou, sentando-se na beirada da cama estreita. Helena guardou a foto e fechou a gaveta com cuidado. Porque eu passei os últimos anos me preparando para isso. Estudei cada detalhe da vida dele, suas preferências, suas manias. Sei exatamente o tipo de funcionária que Gabriel Montenegro procura para sua casa. O que ela não revelou ao amigo era que também sabia muito mais. Sabia sobre as reuniões secretas, as empresas fantasmas, os acordos obscuros e, principalmente, sabia sobre aquela noite, 12 anos atrás, quando sua vida mudou para sempre. Na mansão Montenegro, Gabriel finalmente retornava de um dia exaustivo. Dispensou os funcionários e serviu-se de um drink, algo que raramente fazia. O celular em seu bolso vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. A verdade sobre a Operação Quimera virá à tona. Desta vez, nem todo seu dinheiro poderá comprar o silêncio. Ele deletou a mensagem, mas suas mãos tremiam levemente. Pela primeira vez em muito tempo, Gabriel Montenegro, o homem que construíra um império baseado no controle, sentia medo. Não sabia que em poucas horas seu caminho se cruzaria com o de Helena, de uma maneira que mudaria o destino de ambos para sempre. A mansão Montenegro era uma fortaleza disfarçada de palácio. Situada no alto dos jardins, suas paredes de vidro e mármore escondiam um complexo sistema de segurança que rivalizava com embaixadas.
Helena observou a construção imponente enquanto aguardava no portão principal, seu currículo cuidadosamente preparado nas mãos. Senhora Martins, o segurança, consultou uma prancheta. Pode seguir até a casa principal. A senhora Rodrigues está aguardando. Helena caminhou pelo jardim impecável, seus sapatos modestos fazendo um suave ruído contra o cascalho. Cada passo era calculado, nem muito hesitante, nem muito confiante. Ela ensaiara este momento centenas de vezes. A governanta-chefe, Regina Rodrigues, era uma mulher austera na casa dos 60 anos, com um coque grisalho tão apertado quanto sua expressão. Então você trabalhou para a família Almeida por 5 anos? Sim, senhora, Helena respondeu com a humildade adequada. Posso fornecer referências. Não será necessário. Já checamos todas as suas referências. Regina folheou o currículo com olhos críticos. Suas qualificações são interessantes. Fluente em 3 idiomas, curso de etiqueta, experiência com organização de eventos. Um tanto acima do comum para uma governanta, não acha? Helena estava preparada para esta pergunta. Sempre acreditei em me aperfeiçoar, senhora Rodrigues. Cada emprego foi uma oportunidade de aprendizado. Antes que Regina pudesse responder, uma comoção na entrada da mansão chamou a atenção de ambas. Gabriel Montenegro entrou apressadamente, seguido por sua assistente e 2 homens de terno. Seu rosto, normalmente controlado, mostrava sinais de tensão. Cancele todos os compromissos de hoje, ele ordenou a Clarice. E agende uma reunião de emergência com a diretoria para amanhã cedo. Foi então que seu olhar cruzou com o de Helena. Por um momento, algo indefinível passou entre eles. Um reconhecimento, talvez, ou um presságio. Helena baixou os olhos rapidamente, interpretando perfeitamente o papel da funcionária discreta. Senhora Rodrigues, Gabriel chamou, parando brevemente. Esta é uma candidata à vaga de governanta, senhor Montenegro, Helena Martins. Gabriel a estudou por um momento. Helena podia sentir o peso de sua avaliação, mas manteve a postura modesta. E qual sua impressão? Regina hesitou. Bem, suas qualificações são extensas, mas... Contrate-a, Gabriel interrompeu, surpreendendo a todos. Algo me diz que a senhorita Martins será uma excelente adição à nossa equipe. Com essas palavras, ele seguiu para seu escritório, deixando um silêncio atônito para trás. Helena conteve um sorriso. O primeiro movimento havia sido feito. Naquela noite, em seu apartamento, Helena digitava furiosamente em seu laptop. Na tela, documentos e fotos traçavam uma linha do tempo complexa. Registros da Montenegro Holding, notícias antigas, relatórios financeiros. Em uma pasta específica, guardava informações sobre a misteriosa Operação Quimera, o ponto de conexão entre seu passado e Gabriel Montenegro. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rodrigo. Conseguiu? Sim, começo amanhã. Helena, você está realmente preparada para isso? Uma vez que entrar naquele mundo, não há volta. Ela olhou para a fotografia de sua família, agora colada no espelho do quarto. Não existe volta desde aquela noite, Rodrigo. Montenegro destruiu minha família. Agora vou destruir tudo que ele construiu. Na mansão, Gabriel permanecia em seu escritório, os olhos fixos em uma tela de computador. Nela, o dossiê completo de Helena Martins. O verdadeiro, não aquele apresentado no currículo. Tem certeza que quer mantê-la por perto, senhor? Clarice perguntou preocupada. Considerando as circunstâncias, Sansu, Clarice. Gabriel respondeu, um sorriso enigmático nos lábios. Mantenha seus amigos perto e seus inimigos ainda mais perto. E o jornalista? Ele fez sua escolha. Gabriel fechou o laptop. Agora temos que nos preparar para a tempestade que está por vir. E talvez... Ele olhou pela janela em direção à cidade que se estendia sob a noite. Talvez a senhorita Martins seja exatamente a peça que precisamos neste jogo. O que nenhum dos dois sabia era que forças maiores já estavam em movimento. Em um escritório no centro financeiro, um homem observava as mesmas informações em seu computador. Mark Sullivan, maior rival de Montenegro e presidente da Sullivan International, sorriu ao ler as últimas atualizações.
Então a garota conseguiu entrar. Ele murmurou para si mesmo. Perfeito. Logo, Gabriel Montenegro vai descobrir que alguns segredos são caros demais para se manter enterrados. O primeiro mês de Helena na mansão Montenegro transcorreu como uma coreografia meticulosamente ensaiada. Cada movimento seu era preciso, cada interação cuidadosamente calculada. Em pouco tempo, conquistou a confiança de Regina com sua eficiência impecável e discrição absoluta. Os outros funcionários a admiravam pela gentileza, e até mesmo Clarice, sempre desconfiada, começava a baixar a guarda. Mas era durante as noites que seu verdadeiro trabalho começava. Enquanto a mansão dormia, Helena mapeava cada canto da propriedade, memorizava cada rotina, cada código de segurança. Suas mãos, que durante o dia organizavam jantares e supervisionavam a limpeza, agora deslizavam sobre arquivos e investigavam gavetas, sempre com o cuidado de não deixar rastros. "O senhor Montenegro tem visitas frequentes?" perguntou casualmente a Regina numa manhã, enquanto organizavam o cronograma semanal. "Apenas reuniões de negócios", respondeu a governanta-chefe, ajustando seus óculos. Desde o falecimento da esposa, há 8 anos, ele raramente socializa em casa. Helena absorveu a informação como uma esponja. Cada detalhe sobre Gabriel era uma peça no quebra-cabeça que ela montava há anos. "Deve ser solitário", comentou, medindo cada palavra. "O trabalho é a vida dele." Regina suspirou. "Às vezes penso que ele construiu todo esse império para preencher algum vazio." A conversa foi interrompida por vozes alteradas, vindas do escritório principal. A porta estava entreaberta, e Helena pôde ver Gabriel em uma videoconferência tensa. "Não me ameace, Sullivan." Sua voz, geralmente controlada, tinha um ed perigoso. "Você não tem ideia do que está mexendo." "Pelo contrário, Montenegro." A voz que saía do computador era suave, quase divertida. "Sei exatamente o que aconteceu naquela noite, e em breve todos saberão." Gabriel encerrou a chamada com um gesto brusco. Seu olhar encontrou o de Helena através da fresta da porta. Por um momento, ela temeu ter sido descoberta, mas ele apenas fez um gesto para que entrasse. "Senhorita Martins." Sua voz havia recuperado a calma habitual. "Aceita um café?" Helena entrou no escritório, seu coração batendo forte sob a fachada serena. Era a primeira vez que ficavam realmente a sós. "Obrigada, Sr. Montenegro, mas não quero incomodar." "Insisto." Ele serviu 2 xícaras de uma cafeteira italiana. "Você tem sido uma adição interessante à nossa equipe." Ela aceitou a xícara, observando-o com cuidado. "Apenas faço meu trabalho, senhor." Com excepcional competência, Gabriel sorriu, mas seus olhos permaneciam alertas. "Sabe, Helena, posso chamá-la de Helena? Sempre acreditei que as pessoas mais fascinantes são aquelas que guardam segredos." O ar entre eles ficou denso, com significados não ditos. "Todos temos nossos segredos, Sr. Montenegro," ela respondeu, sustentando seu olhar. "Sim," ele concordou, sua voz baixando um tom. "A questão é, quais segredos são perigosos o suficiente para mudar vidas?" Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. A conversa com Gabriel reverberava em sua mente, cada palavra carregada de subtextos. Em seu notebook, uma nova mensagem de Rodrigo piscava. "Descobri algo sobre Sullivan. Precisamos conversar urgente." Mas antes que pudesse responder, outra notificação surgiu. Um e-mail anônimo contendo apenas uma foto. Seu coração parou ao abri-la. Era uma imagem antiga, mostrando seu pai ao lado de um Gabriel Montenegro mais jovem, ambos sorrindo em frente a um prédio comercial. A data no canto inferior, exatamente 2 semanas antes da tragédia que destruiu sua família. Na cobertura do edifício mais alto de São Paulo, Mark Sullivan observava a cidade noturna enquanto falava ao telefone. "A garota está posicionada." "Sim, Montenegro a contratou exatamente como previmos." "Não, ele não suspeita da nossa conexão. Quando o momento chegar, ela será nosso trunfo perfeito. Afinal, não há nada mais motivador que uma vingança." Pessoal, o que Sullivan não sabia era que, naquele exato momento, outro jogador entrava no tabuleiro. Em um café no centro da cidade,
Clarice, a sempre leal assistente de Montenegro, encontrava-se secretamente com um homem misterioso. Ela está procurando no lugar errado, o homem disse, deslizando um envelope sobre a mesa. A verdade sobre a Operação Quimera é muito mais complexa do que qualquer um imagina. A fotografia que Helena recebera provocou uma avalanche de dúvidas em sua mente. Durante dias, ela observou Gabriel com outros olhos, buscando nele traços do homem que sorria, ao lado de seu pai, naquela imagem amarelada pelo tempo. Como não percebera antes essa conexão? O que mais não sabia sobre a história que achava conhecer tão bem? Em uma manhã particularmente agitada, enquanto organizava uma importante reunião de negócios na mansão, Helena notou algo fora do comum. Gabriel parecia especialmente tenso, consultando o relógio repetidamente. A mansão estava um alvoroço, com a chegada iminente de importantes executivos internacionais. Helena, Gabriel a chamou momentos antes da reunião. Preciso que você supervisione pessoalmente este encontro. Sirva o café e permaneça na sala. Era uma requisição incomum. Normalmente a criadagem não permanecia durante as reuniões. Sim, senhor Montenegro, ela respondeu mantendo o tom profissional, enquanto seu coração acelerava com a oportunidade. Os executivos chegaram pontualmente. Entre eles, Helena reconheceu imediatamente Mark Sullivan, embora tentasse não demonstrar. Ele era exatamente como nas fotos que estudara. Alto, cabelos grisalhos e um sorriso que não alcançava os olhos. Montenegro, Sullivan cumprimentou com falsa cordialidade. Que mansão impressionante! Quase tão impressionante quanto os esqueletos que você guarda no armário. Gabriel manteve a compostura, mas Helena notou seus dedos apertando levemente a borda da mesa. Vamos nos ater aos negócios, Sullivan. Sua proposta de fusão é interessante, mas precisamos discutir os termos. Enquanto servia o café, Helena captava fragmentos da conversa. Números astronômicos eram mencionados, empresas eram nomeadas, mas havia algo mais acontecendo ali. Uma tensão subjacente que ela podia quase tocar. Por falar em termos, Sullivan comentou casualmente, seus olhos seguindo Helena pela sala. Ouvi dizer que você teve um encontro interessante com um certo jornalista recentemente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Helena fingiu ajustar as xícaras na bandeja, suas mãos tremendo levemente. Cuidado, Sullivan. A voz de Gabriel era gelada. Algumas portas são melhores mantidas fechadas. Mas e quando as chaves já estão em outras mãos? Sullivan sorriu, tirando um envelope do paletó, como esta documentação sobre a Operação Quimera, por exemplo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Clarice, que até então permanecia quieta em um canto, levantou-se abruptamente. Senhor Montenegro, ligação urgente do escritório, de Londres. Gabriel pediu licença e saiu da sala com sua assistente. Helena continuou seu trabalho, mas seus ouvidos estavam atentos a cada palavra. Impressionante sua nova governanta. Sullivan comentou para seus associados, alto o suficiente para que ela ouvisse. Tão dedicada. Lembra-me alguém que conheci há muito tempo. Uma família tradicional que perdeu tudo da noite para o dia. Qual era mesmo o nome? Ah, sim. Martins. Helena quase derrubou a bandeja. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Como ele sabia? O que mais Sullivan conhecia sobre seu passado? Mais tarde, naquela noite, Helena recebeu uma mensagem enigmática de Rodrigo. Descobri algo sobre Clarice. Ela não é quem diz ser. Encontre-me amanhã no café habitual. Mas Rodrigo não apareceu para o encontro. Em seu lugar, Helena encontrou apenas um bilhete dobrado sobre a mesa. Alguns segredos custam caro demais. Cuidado com quem confia. Na mansão, Gabriel encontrava-se em seu escritório, uma pasta antiga aberta sobre a mesa. Dentro dela, uma série de documentos amarelados e uma foto, a mesma que Helena recebera dias antes. Ele passou os dedos sobre a imagem, seus olhos perdidos em lembranças. Senhor, Clarice entrou apressadamente. Acabei de receber uma informação. Helena Martins não é apenas a filha de Ricardo Martins. Ela é a herdeira legítima de tudo isso.
Gabriel completou, seu olhar ainda fixo na fotografia. Eu sempre soube, Clarissa. A questão é, ela sabe? Do lado de fora do escritório, Helena permanecia imóvel, seu coração trovejando no peito. As palavras que acabara de ouvir mudavam tudo, não apenas seu plano de vingança, mas toda a história que acreditava conhecer sobre sua própria vida. A revelação sobre sua possível herança deixou Helena em estado de choque. Durante dias ela vasculhou sua memória em busca de sinais que pudesse ter perdido, conversas meio esquecidas, documentos antigos. Como seu pai, um homem simples que trabalhava em uma empresa de construção, poderia estar conectado ao Império Montenegro de uma forma tão profunda? A rotina na mansão continuava, mas cada momento agora carregava um peso diferente. Helena observava Gabriel com novos olhos, estudando seus gestos, buscando nele traços de reconhecimento ou culpa. Ele, por sua vez, parecia mais presente que nunca, fazendo refeições em casa com mais frequência e sempre encontrando motivos para pequenas conversas. Helena, ele a chamou uma tarde enquanto ela organizava sua biblioteca pessoal. Conhece a história desta mansão? Apenas o que todos sabem, senhor, ela respondeu cautelosa. Foi construída há 30 anos quando o senhor iniciou seus negócios. Gabriel sorriu, um sorriso diferente do habitual. Havia algo de melancólico nele. Na verdade, esta casa existe há muito mais tempo. Pertencia a uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. Os verdadeiros donos, eles perderam tudo em circunstâncias trágicas. O coração de Helena acelerou. Era uma história dolorosamente familiar. O interessante sobre grandes fortunas, ele continuou pegando um livro antigo da estante, é que elas raramente são o que parecem. Às vezes, o que vemos como conquista é apenas a superfície de uma história muito mais complexa. Antes que Helena pudesse processar completamente o significado daquelas palavras, Regina entrou apressadamente na biblioteca. Senhor Montenegro, o jornalista Vicente Santos está na recepção. Diz que é urgente. O semblante de Gabriel mudou instantaneamente. Não estou para ninguém, ele respondeu seco, mas Helena percebeu uma nota de preocupação em sua voz. Ele disse que tem informações sobre Ricardo Martins, Regina acrescentou, lançando um olhar discreto para Helena. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Gabriel finalmente suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Helena, por favor, nos dê licença. Ela saiu da biblioteca, mas não foi longe. Escondida atrás de uma coluna, podia ouvir fragmentos da conversa que se seguiu. Os documentos originais ainda existem. A voz do jornalista era baixa, mas clara. A transferência das ações, o acordo com Ricardo Martins, tudo. O que você quer, Vicente? A voz de Gabriel soava cansada. A verdade, Montenegro. O público merece saber como você realmente construiu seu império. E a garota merece saber o que aconteceu com o pai dela. Helena precisou conter um suspiro. Seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. Nem tudo é o que parece. Me encontre hoje à meia-noite no Parque do Ibirapuera. Venha sozinha. C. Seria a Clarice? A assistente de Gabriel sempre pareceu saber mais do que demonstrava. À noite, em seu quarto na mansão, Helena debatia-se entre o medo e a necessidade de respostas. Seu notebook ainda mostrava as últimas pesquisas sobre a Operação Quimera. Um nome que aparecia em documentos antigos, sempre associado a grandes movimentações financeiras da Montenegro Holding. Rodrigo ainda não havia dado notícias, o que a preocupava. Suas últimas palavras sobre Clarice ecoavam em sua mente. Quem ela realmente poderia confiar? Em seu escritório, Gabriel observava as câmeras de segurança da mansão. Na tela, Helena caminhava pelo jardim, aparentemente perdida em pensamentos. Ele abriu uma gaveta trancada e retirou um envelope amarelado. Dentro, uma carta antiga, a caligrafia familiar de Ricardo Martins preenchendo a página. Gabriel, se você está lendo isto, algo aconteceu comigo. Proteja minha filha. Ela é a única que pode impedir que a verdade sobre a Operação Quimera venha à tona. Mas cuidado. Há pessoas que farão de tudo para usar Helena como peça em seu próprio jogo.
No escritório da Sullivan International, Mark Sullivan sorria enquanto lia os últimos relatórios. Então Montenegro ainda não contou a ela, ele murmurou para si mesmo. Perfeito. Quanto mais tempo ele guarda esse segredo, maior será o impacto quando a verdade vier à tona. A noite caía sobre São Paulo, e Helena se preparava para seu encontro misterioso. O que ela não sabia era que aquela noite mudaria não apenas sua percepção do passado, mas também o curso de seu futuro e o destino de todos os envolvidos naquele complexo jogo de poder e segredos. O parque do Ibirapuera estava praticamente deserto quando Helena chegou, poucos minutos antes da meia-noite. A névoa típica das noites paulistanas envolvia as árvores, criando sombras misteriosas sob a luz dos poucos postes. Seu coração batia acelerado, dividido entre a prudência e a necessidade desesperada por respostas. Você veio. Uma voz familiar soou atrás dela. Clarice emergiu da escuridão, mas havia algo diferente em sua postura sempre profissional. Precisamos conversar sobre seu pai. Helena sentiu seu corpo enrijecer. O que você sabe sobre meu pai? Mais do que você imagina, Clarice respondeu, sentando-se em um banco próximo. Ricardo Martins não era apenas um funcionário comum da construtora. Ele era o verdadeiro arquiteto por trás da Montenegro Holding. A revelação atingiu Helena como um soco. Isso é impossível. Meu pai era um gênio financeiro que preferiu permanecer nas sombras. Clarice completou. Ele e Gabriel eram mais que sócios, eram amigos. A Operação Quimera foi ideia dele. Helena sacou seu celular pronta para gravar a conversa. Mas Clarice fez um gesto negativo. Nada de gravações. O que vou te contar pode colocar muitas vidas em risco. Por quase uma hora, Clarice desfiou uma história que parecia saída de um romance de conspiração. A Montenegro Holding não nascera apenas do talento empresarial de Gabriel. Fora construída sobre uma complexa rede de investimentos e operações financeiras arquitetadas por Ricardo Martins. Seu pai havia criado um sistema revolucionário de investimentos, algo que poderia transformar o mercado financeiro global. Mas então por que... Helena começou, sua voz tremendo. Por que seu pai perdeu tudo? Por que sua família foi destruída? Clarice sorriu tristemente. Porque alguém descobriu o verdadeiro potencial do sistema. Alguém que faria qualquer coisa para possuí-lo. Sullivan. Helena sussurrou, as peças começando a se encaixar. Mark Sullivan era obcecado pelo trabalho de seu pai. Ele ofereceu milhões pelos direitos do sistema, mas Ricardo recusou. Ele acreditava que tanto poder nas mãos erradas seria catastrófico. Um barulho entre as árvores interrompeu a conversa. Clarice levantou-se rapidamente. Não estamos sozinhas. Você precisa ir agora. Mas antes... Ela entregou a Helena um pequeno pendrive. Aqui está tudo o que você precisa saber. Mas cuidado. O homem que você acredita ser o vilão dessa história pode ser sua única proteção. Helena mal teve tempo de guardar o dispositivo. Passos se aproximavam e Clarice já havia desaparecido na escuridão. Correndo de volta para seu carro, ela não viu a figura que a observava de longe. Mark Sullivan, seu telefone na mão. A isca foi lançada. Ele falou para alguém do outro lado da linha. Agora é só esperar ela descobrir a verdade sobre a última noite de Ricardo Martins. De volta à mansão, Helena encontrou Gabriel ainda acordado em seu escritório. Ele ergueu os olhos quando ela entrou como se a estivesse esperando. Noite agitada? Ele perguntou, seu tom casual contradizendo a intensidade de seu olhar. Apenas uma caminhada para clarear a mente. Ela respondeu, tentando controlar sua respiração ainda ofegante. Sabe, Helena, Gabriel se levantou caminhando até a janela. Seu pai costumava dizer que a verdade é como um diamante. Suas diferentes faces podem revelar histórias completamente diferentes, dependendo do ângulo que você olha. O pendrive pesava como chumbo no bolso de Helena. E qual face da verdade? O senhor está me mostrando, Sr. Montenegro. Ele se virou para ela, seus olhos carregando uma mistura de tristeza e determinação. A única que pode mantê-la viva. Naquela mesma noite, em um hospital particular de São Paulo, Rodrigo acordava de um sono induzido. Ao seu lado,
Uma enfermeira ajustava o soro enquanto ele tentava organizar suas memórias confusas. A última coisa de que se lembrava era de ter descoberto algo chocante sobre Clarice, algo que mudava completamente o jogo. No apartamento de Helena, seu notebook continuava ligado, a tela mostrando uma pasta recém-descoberta nos arquivos da Montenegro Holding. O título da pasta era simplesmente Projeto Fênix, um nome que não significava nada para ela ainda, mas que logo se revelaria a chave para todos os mistérios. O pendrive que Clarice entregara a Helena queimava em suas mãos enquanto ela encarava a tela do notebook. Depois de várias tentativas, finalmente conseguira acessar seu conteúdo. Dezenas de pastas, todas relacionadas ao misterioso Projeto Fênix. Os arquivos revelavam uma operação financeira de proporções inimagináveis, capaz de reestruturar todo o sistema bancário global. "Meu Deus, pai, onde você se meteu?" murmurou para si mesma, enquanto seus olhos corriam pelos documentos. As equações e códigos eram complexos demais para seu entendimento. Mas uma coisa estava clara. Seu pai havia criado algo revolucionário. Um arquivo em particular chamou sua atenção. Uma troca de e-mails entre Ricardo Martins e Gabriel. Montenegro, datada de poucos dias antes da tragédia. "Gabriel, o projeto Fênix está completo. O algoritmo funciona perfeitamente, mas temo que Sullivan tenha descoberto mais do que deveria. Precisamos acelerar o processo. Se algo acontecer comigo, você sabe o que fazer. Ricardo." A resposta de Gabriel era curta. "Mantenha Helena segura. Já providenciei tudo." O som de batidas em sua porta a sobressaltou. Era Regina com uma expressão preocupada no rosto. "Helena, o Sr. Montenegro solicita sua presença no escritório. Parece urgente." No caminho até o escritório, Helena notou uma movimentação incomum na mansão. Seguranças extras patrulhavam os corredores e ela podia ouvir vozes exaltadas, vindas da sala de reuniões. Gabriel a esperava de pé olhando pela janela. Ao seu lado, para surpresa de Helena, estava Mark Sullivan. "Ah, a jovem Martins." Sullivan sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos. Ou devo dizer, a herdeira do Projeto Fênix. Helena sentiu seu sangue gelar. Como ele sabia sobre o projeto? "Chega, Sullivan." Gabriel interveio, sua voz cortante. "Você não tem direito..." "Direito?" Sullivan riu. "Interessante você falar em direitos, Montenegro. Por que não conta a ela sobre os verdadeiros direitos do projeto? Sobre como você e Ricardo planejaram tudo?" Helena observava a troca entre os dois homens, seu coração batendo cada vez mais forte. Gabriel parecia prestes a responder quando seu celular tocou. Ao verificar a mensagem, seu rosto empalideceu. "Precisamos adiar esta conversa", ele declarou, guardando o telefone. "Helena, por favor, permaneça na mansão hoje. É para sua segurança." "Não sou mais uma criança para ser protegida", ela respondeu, anos de ressentimento emergindo em sua voz. "Quero saber a verdade, toda ela." Foi então que Clarice irrompeu no escritório, ofegante. "Senhor Montenegro, Rodrigo acordou e ele está pedindo para falar com Helena. Diz que é sobre o Projeto Fênix." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sullivan foi o primeiro a se manifestar, sua voz agora despida de qualquer pretensão de cordialidade. "Parece que nosso pequeno jogo está chegando ao fim, não é, Montenegro?" Gabriel caminhou até sua mesa e abriu uma gaveta trancada. De dentro, retirou um envelope lacrado com o nome de Helena. "Eu pretendia te entregar isto em um momento mais apropriado, mas acho que não temos mais esse luxo." Antes que pudesse entregar o envelope, no entanto, um estrondo sacudiu a mansão. As luzes piscaram e então se apagaram completamente. Na escuridão repentina, Helena sentiu alguém agarrar seu braço. "Venha comigo", sussurrou Clarice em seu ouvido. "Agora!" Através da escuridão, Helena foi guiada por corredores que nem sabia existirem na mansão. Atrás delas, podia ouvir vozes alteradas e passos apressados. Em algum lugar, uma sirene começou a tocar. "Para onde estamos indo?" ela perguntou, enquanto desciam por uma escada que parecia levar ao subsolo da mansão. "Para o único lugar onde o Projeto Fênix está realmente seguro", respondeu Clarice, digitando um código em uma porta de alta segurança.
o lugar onde seu pai guardou a verdade todos esses anos. A porta se abriu com um sibilo, revelando uma sala repleta de servidores e monitores. Em uma das telas, um símbolo piscava incessantemente. Uma fênix estilizada, idêntica ao pingente que Helena usava desde criança. Um presente de seu pai que nunca entenderá completamente até aquele momento. A sala dos servidores zumbia, com uma energia própria, as luzes dos equipamentos piscando como estrelas artificiais na penumbra. Helena observava, atônita, enquanto Clarice se movia com familiaridade entre os computadores, seus dedos voando sobre os teclados. Seu pai construiu este lugar, explicou Clarice, sem desviar os olhos das telas. Um bunker digital praticamente impenetrável. O coração do projeto Fênix está aqui. Como você sabe tanto sobre tudo isso? Helena perguntou, sua voz tremendo levemente. Clarice parou por um momento, um sorriso triste brincando em seus lábios. Porque eu trabalhava com seu pai, Helena. Eu era sua assistente antes de trabalhar para Gabriel. Ricardo Martins era mais que um gênio, ele era um visionário. No andar superior podiam ouvir o caos se instalando. Vozes alteradas e passos apressados ecoavam através do sistema de ventilação. O que exatamente é o projeto Fênix? Helena insistiu, enquanto Clarice continuava digitando furiosamente. É um algoritmo revolucionário, uma voz respondeu, da porta. Era Gabriel, ofegante e com o terno impecável agora amarrotado. Um sistema capaz de democratizar o mercado financeiro global, tirando o poder dos grandes bancos e devolvendo às pessoas. Por isso Sullivan está tão interessado, Clarice completou. Com o projeto Fênix, ele poderia controlar todo o sistema financeiro mundial. Helena tocou instintivamente o pingente em seu pescoço. E meu pai? Qual era seu papel nisso tudo? Gabriel se aproximou, seus olhos suavizando ao olhar para ela. Ricardo era o arquiteto de tudo isso. Ele criou o algoritmo, mas sabia que era perigoso demais para ficar nas mãos erradas. Por isso dividiu o código em partes. O pingente, Helena sussurrou, compreendendo finalmente. É uma das chaves, não é? Um estrondo acima deles interrompeu a conversa. A voz de Sullivan ecoou pelo sistema de comunicação da mansão. Montenegro, sei que estão aí embaixo. Vamos fazer isso da maneira fácil ou difícil? Helena. Gabriel se voltou para ela, sua voz urgente. Você precisa saber a verdade sobre aquela noite. Seu pai não foi vítima de um acidente. Ele descobriu que Sullivan planejava roubar o projeto e vocês armaram tudo. Uma nova voz interrompeu. Rodrigo estava parado na porta, apoiado em uma bengala, seu rosto ainda pálido da internação. Helena, não acredite neles. Montenegro e seu pai planejaram tudo juntos. Rodrigo? Helena deu um passo em sua direção, mas Clarice assegurou. Não! Clarice gritou. Ele está trabalhando para Sullivan. O caos se instalou na sala. Rodrigo sacou uma arma, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, as luzes se apagaram completamente. No escuro, Helena sentiu alguém puxar seu braço. O pendrive, Clarice sussurrou em seu ouvido. Use-o junto com o pingente. Seu pai deixou. Instruções! Um clarão repentino iluminou a sala. Quando a luz voltou, Helena se viu sozinha com Gabriel. Clarice havia desaparecido e Rodrigo estava caído perto da porta, desacordado. Precisamos completar o que seu pai começou, Gabriel falou, trancando a porta. O projeto Fênix nunca foi apenas sobre dinheiro ou poder. Era sobre justiça. Helena inseriu o pendrive em um dos computadores, suas mãos tremendo. Na tela, uma mensagem apareceu. Minha querida filha, se você está lendo isto, significa que chegou a hora. O pingente que te dei guarda mais que memórias. Ele contém a chave para completar o projeto Fênix. Gabriel prometeu te proteger até este momento. Agora a escolha é sua. O poder de mudar o mundo está em suas mãos. Com amor, pai. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena enquanto ela segurava o pingente. Do lado de fora da sala, podiam ouvir Sullivan e seus homens se aproximando. O tempo estava acabando e ela precisava fazer uma escolha que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de milhões de pessoas.
O som de passos e vozes se aproximava cada vez mais da sala dos servidores. Helena olhava alternadamente para o pingente em suas mãos e para a tela do computador, onde a mensagem de seu pai ainda brilhava. Ao seu lado, Gabriel digitava freneticamente em outro terminal. "Não temos muito tempo", ele disse, seus dedos voando sobre o teclado. "Sullivan tem pessoas em todas as camadas do sistema financeiro. Se ele puser as mãos no projeto Fênix, será o fim da economia como conhecemos." "Por que confiar em você?" Helena perguntou, sua voz embargada. "Você manteve segredos de mim por todos esses anos." Gabriel parou de digitar e a encarou, seus olhos carregados de uma emoção que ela nunca vira antes. "Porque seu pai confiou em mim. Na noite em que tudo aconteceu, ele me fez prometer duas coisas: proteger você e garantir que o projeto só fosse ativado quando você estivesse pronta." Um estrondo na porta os fez pular. A voz de Sullivan soou através do metal reforçado. "Vocês têm 1 minuto para abrir, ou vamos entrar à força." "Helena!" Gabriel se aproximou dela, sua voz urgente mas gentil. "Seu pai sabia que este momento chegaria. O pingente, ele contém mais que uma chave digital. É a prova final de tudo." Com mãos trêmulas, Helena examinou o pingente mais de perto. Após anos pendurado em seu pescoço, nunca notara que ele podia ser aberto. Dentro havia um minúsculo chip e um pedaço de papel dobrado. "Isso é impossível", ela sussurrou lendo o papel. Era uma confissão detalhada, escrita por seu pai, revelando todo o plano de Sullivan para roubar o projeto. Todo esse tempo... Seu pai sabia que Sullivan viria atrás dele, Gabriel explicou. Rapidamente. Ele dividiu o projeto em 3 partes: o algoritmo base nos servidores, a chave de ativação no pendrive e o código de autenticação no chip. Sem os 3 elementos, é impossível acessar o sistema. Na porta, o som de ferramentas elétricas indicava que o tempo estava acabando. Helena olhou para Rodrigo, ainda desacordado, e sentiu seu coração apertar. Anos de amizade e confiança, todos baseados em uma mentira. "Por que, Rodrigo?" ela perguntou, embora já suspeitasse da resposta. "Sullivan o recrutou logo depois. Que seu pai se foi", Gabriel respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. "Ele sabia que você eventualmente investigaria, então plantou alguém próximo a você." Um pedaço da porta começou a ceder. Helena tomou sua decisão. Com movimentos rápidos, conectou o pingente ao computador e inseriu o pendrive. "Quando eu era pequena", ela falou digitando comandos, "meu pai sempre dizia que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas na capacidade de fazer a coisa certa." A tela principal se iluminou com uma série de códigos e diagramas. O projeto Fênix estava despertando. Gabriel observava maravilhado, enquanto anos de trabalho de Ricardo Martins ganhavam vida. "É mais complexo do que imaginávamos", ele murmurou, analisando os dados. "Seu pai não criou apenas um sistema financeiro alternativo. Ele construiu um mecanismo de transparência total. Com isso ativo, será impossível esconder transações ilegais ou desvios de dinheiro." A porta finalmente cedeu. Sullivan entrou, seguido por vários homens armados. Seu sorriso de triunfo congelou ao ver as telas. "Não!" ele gritou, avançando em direção aos computadores. "Você não tem ideia do que está fazendo." "Pelo contrário", Helena respondeu, sua voz firme. "Pela primeira vez sei exatamente o que estou fazendo." Com um comando final, ela ativou o protocolo principal. As telas começaram a piscar rapidamente, dados fluindo como uma cascata digital. Em bancos e instituições financeiras ao redor do mundo, alarmes começaram a soar. "O que está acontecendo?" Sullivan exigiu, seu rosto perdendo a cor. "Justiça", Gabriel respondeu simplesmente. "O projeto Fênix está expondo todas as suas operações ilegais, Sullivan. Cada centavo desviado, cada conta secreta, cada suborno." Naquele momento, Clarice reapareceu na porta, acompanhada por agentes federais. Mark Sullivan, um dos agentes, anunciou: "O senhor está detido por crimes financeiros e conspiração." Enquanto Sullivan era levado, protestando e ameaçando,
Helena percebeu que suas mãos haviam parado de tremer. No lugar do medo e da raiva que a consumiram por anos, sentia uma estranha paz. Finalmente entendia que seu pai não havia deixado apenas um legado tecnológico. Ele havia lhe dado as ferramentas para fazer a diferença no mundo. Nas semanas que se seguiram à ativação do Projeto Fênix, o mundo financeiro foi sacudido por uma onda de revelações sem precedentes. O sistema criado por Ricardo Martins funcionava como um farol de transparência, iluminando décadas de transações obscuras e acordos secretos. Helena observava tudo da cobertura do edifício Constellation, agora ocupando uma posição que jamais imaginara para si mesma. A imprensa a chamava de herdeira do Império Montenegro, mas ela sabia que sua verdadeira herança ia muito além de fortunas e empresas. Ainda é estranho estar aqui em cima, ela comentou com Gabriel, que organizava documentos em sua antiga mesa. Por anos eu olhava este prédio de longe, planejando uma vingança contra o homem errado. Gabriel sorriu, aquele sorriso que agora ela reconhecia como genuinamente paternal. Seu pai ficaria orgulhoso. Você não apenas completou o projeto dele, você o aperfeiçoou. Era verdade. Nos últimos dias, Helena havia mergulhado profundamente no código do Projeto Fênix, desenvolvendo novas camadas de proteção e funcionalidades que nem seu pai havia previsto. Seu conhecimento de programação, adquirido durante os anos de investigação, agora servia a um propósito maior. Senhorita Martins, Clarice entrou na sala com seu tablet. A videoconferência com os reguladores internacionais está marcada para as 14 horas. E ela hesitou brevemente. Rodrigo pediu para vê-la. Helena sentiu seu coração apertar. Após sua recuperação no hospital, Rodrigo havia confessado tudo. Como Sullivan o aproximara dela logo após a tragédia, oferecendo informações sobre o suposto envolvimento de Montenegro. Anos de manipulação haviam transformado um jovem idealista em uma peça em um jogo muito maior que ele. Você vai vê-lo? Gabriel perguntou suavemente. Sim, Helena respondeu após um momento. Não por ele, mas por mim. Preciso entender, preciso fechar esse capítulo. Regina apareceu na porta, sua expressão séria, suavizada por um sorriso discreto. O carro está pronto, querida, e há algo mais que você precisa ver. Na sala de reuniões principal, Regina ligou o projetor. Na tela surgiu um vídeo antigo, claramente gravado em segredo. Nele, Gabriel e Ricardo Martins conversavam em um escritório que Helena reconheceu como sendo da antiga casa de seu pai. É de uma semana antes. Regina não completou a frase, mas não era necessário. No vídeo, seu pai falava animadamente. O Projeto Fênix não é apenas sobre dinheiro, Gabriel. É sobre criar um mundo mais justo para Helena e para todas as pessoas que foram prejudicadas por esse sistema corrompido. Mas e os riscos, Ricardo? O Gabriel do vídeo perguntava, preocupado. Sullivan não vai parar. Por isso precisamos agir agora, Ricardo respondeu, sua voz carregando uma urgência que Helena nunca esquecera. Se algo acontecer comigo, prometa que vai protegê-la. Prometa que vai esperar até ela estar pronta. O vídeo terminava ali, mas seu impacto reverberava pela sala. Helena enxugou uma lágrima discreta, enquanto Gabriel colocava uma mão gentil em seu ombro. Seu pai sabia que este dia chegaria, ele disse suavemente. Ele sabia que você seria capaz de completar o que ele começou. Clarice pigarreou discretamente. Com licença, mas acho que vocês vão querer ver isso. Ela ligou o telão principal, sintonizado em um canal de notícias. A manchete fez todos prenderem a respiração. Projeto Fênix revela esquema global de corrupção. Mark Sullivan e diversos executivos são indiciados. Não acaba aqui, Helena declarou, sua voz firme. O projeto do meu pai era maior que expor criminosos. Era sobre criar um sistema verdadeiramente justo e transparente. Gabriel assentiu orgulhoso. E é por isso que precisamos de você à frente disso tudo, não como minha sucessora, mas como a líder que seu pai sempre soube que você seria. Helena caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia infinitamente. Em algum lugar lá embaixo, uma nova ordem financeira estava nascendo.
O legado de seu pai não era de vingança ou destruição, mas de transformação e esperança. Sabe, ela disse, tocando o pingente em seu pescoço, acho que finalmente entendo por que ele escolheu o nome Fênix para o projeto. Não é sobre destruição, é sobre renascimento. Regina sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E sobre fazer as escolhas certas, mesmo quando são as mais difíceis. O sol da tarde banhava São Paulo em tons dourados, como se a própria cidade celebrasse o início de uma nova era. Helena sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, muitos desafios a enfrentar, mas pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente em paz com seu passado e esperançosa quanto ao futuro. O outono paulistano pintava a cidade com tons dourados quando Helena entrou na sala de reuniões da Montenegro Holding para sua primeira assembleia como presidente do conselho. 3 meses haviam se passado desde a ativação do projeto Fênix, e o mundo corporativo ainda se adaptava às mudanças sísmicas provocadas por ele. Os números do terceiro trimestre superaram todas as expectativas, Clarice apresentava, passando slides no telão. A transparência total implementada pelo sistema aumentou a confiança dos investidores em 300%. Helena observava os rostos ao redor da mesa. Alguns conhecidos, outros novos. Gabriel, agora ocupando uma posição consultiva, sorria discretamente. Ele havia surpreendido a todos ao anunciar sua aposentadoria da presidência, declarando publicamente que a empresa sempre pertencera, por direito, à filha de Ricardo Martins. E quanto às investigações internacionais? Perguntou um dos conselheiros mais antigos. A cooperação com as autoridades continua. Helena respondeu, sua voz firme. O projeto Fênix já identificou e bloqueou mais de 50 bilhões em recursos de origem ilícita. Cada centavo será devolvido aos seus países de origem. A porta se abriu suavemente e Regina entrou com uma expressão urgente. Desculpem interromper, mas ele está aqui. Helena sentiu seu coração acelerar levemente. Sabia que este momento chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. Podemos fazer uma pausa de 15 minutos? Na sala de espera, Rodrigo aguardava, suas mãos inquietas denunciando seu nervosismo. Estava mais magro e seus olhos carregavam o peso de suas escolhas. Você veio se despedir, Helena afirmou. Não era uma pergunta. Vou testemunhar no processo contra Sullivan, ele respondeu, sua voz baixa. Depois... Bem, acho que preciso de um recomeço. Helena assentiu, sentindo uma mistura complexa de emoções. Sabe, por anos eu pensei que vingança era a única forma de honrar a memória do meu pai. Mas agora entendo que o verdadeiro tributo é construir algo positivo a partir da dor. Seu pai estaria orgulhoso, Rodrigo disse, lágrimas não derramadas em seus olhos. Eu sinto muito, Helena, por tudo. Eu sei, ela respondeu suavemente. E espero que você encontre seu caminho, Rodrigo. Verdadeiramente. De volta à sala de reuniões, Gabriel a aguardava com novidades importantes. O Banco Central aprovou a implementação do sistema Fênix em toda a rede bancária nacional. Outros países já demonstram interesse. Helena sorriu, pensando em como seu pai teria ficado feliz em ver seu sonho se realizando em escala global. O projeto Fênix estava se tornando exatamente o que ele imaginara, uma ferramenta de transformação social. Senhorita Martins, Clarice, chamou sua atenção. Há mais uma coisa que você precisa ver. Na tela principal surgiu uma reportagem ao vivo. Mark Sullivan estava sendo formalmente indiciado. As imagens mostravam o ex-magnata, agora sem seu costumeiro ar de superioridade, sendo conduzido por autoridades. Irônico, Gabriel comentou. Ele passou anos tentando roubar o projeto Fênix, sem nunca entender seu verdadeiro propósito. Qual era? Perguntou um dos novos conselheiros. Helena tocou instintivamente o pingente em seu pescoço, agora um símbolo não mais de perda, mas de transformação. Mudança, ela respondeu, não através de destruição ou vingança, mas através de transparência e justiça. A tarde avançava sobre São Paulo,
e Helena se viu novamente diante da janela panorâmica do escritório que um dia pertencera a Gabriel. Sobre sua mesa, uma foto antiga mostrava seu pai e Gabriel, jovens e sorridentes, diante do primeiro escritório da Montenegro Holding. Às vezes me pergunto, ela disse para Gabriel, que permanecera na sala, se ele sabia que tudo aconteceria assim. Seu pai era um visionário, Gabriel respondeu, se aproximando. Ele sabia que o mundo precisava mudar e que essa mudança só viria através da próxima geração, através de você. Um funcionário entrou apressadamente com mais notícias. Outros países começavam a implementar protocolos baseados no Projeto Fênix. Uma revolução silenciosa estava em curso no sistema financeiro global. Sabe o que é engraçado? Helena comentou, um sorriso suave em seus lábios. Passei tanto tempo procurando vingança que quase perdi a chance de criar algo realmente significativo. Regina, que acabara de entrar na sala, sorriu com sabedoria. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar, querida. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de rosa e dourado. Helena observava a cidade que tanto amava, pensando em como as escolhas que fazemos podem mudar não apenas nossas vidas, mas o mundo inteiro. O que faremos agora? Clarice perguntou, organizando a agenda do dia seguinte. Helena sorriu, seus olhos brilhando com determinação. Agora vamos realizar o sonho do meu pai. Vamos construir um mundo mais justo, um sistema financeiro de cada vez. A primavera chegou a São Paulo trazendo mudanças que iam além das flores nos jardins da mansão Montenegro. 6 meses após a implementação do Projeto Fênix, o sistema financeiro global havia se transformado de maneiras que nem mesmo Ricardo Martins poderia ter previsto. Helena estava em seu escritório na cobertura do edifício Constellation, revisando os últimos relatórios, quando Gabriel bateu suavemente à porta. "Está ocupada?" Ele perguntou, carregando uma caixa antiga de madeira que ela nunca tinha visto. "Para você, nunca." Ela sorriu, percebendo como sua relação com Gabriel havia se transformado. O homem que ela um dia considerou seu inimigo agora era uma das pessoas em quem mais confiava. "Encontrei isso no antigo escritório do seu pai", ele explicou, colocando a caixa sobre a mesa. "Acho que está na hora de você ter isso." Dentro da caixa havia dezenas de cartas, fotografias e documentos. Helena pegou uma foto que mostrava seu pai, jovem e sorridente, ao lado de Gabriel, em frente a uma sala pequena e modesta. "Nosso primeiro escritório", Gabriel explicou, sua voz carregada de nostalgia. "Éramos apenas 2 sonhadores com uma ideia maluca de mudar o mundo." "E mudaram", Helena respondeu suavemente, folheando mais documentos. Encontrou um envelope endereçado a ela, a caligrafia de seu pai, instantaneamente reconhecível. "Querida Helena, se você está lendo isto, significa que o Projeto Fênix finalmente se realizou. Mas mais importante que isso, significa que você descobriu a verdade, não através de vingança ou destruição, mas através de compreensão e crescimento. Gabriel prometeu te proteger e te guiar até este momento. Sei que deve ter sido difícil para você confiar nele, especialmente com todas as aparências contra ele. Mas às vezes precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira força." O Projeto Fênix nunca foi apenas sobre transparência financeira. Era sobre transformação das instituições, das pessoas, do mundo. E principalmente, era sobre você, minha filha. Sobre seu potencial de fazer a diferença que eu nunca consegui fazer. Com amor eterno, seu pai. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena enquanto ela terminava de ler. Gabriel colocou gentilmente uma mão em seu ombro. "Ele estava certo sobre você", disse suavemente. "Você não apenas completou o projeto, você o elevou a um nível que nem ele imaginava possível." Clarice entrou na sala com seu tablet, mas parou ao perceber o momento íntimo. "Desculpem, posso voltar depois?" "Não, por favor." Helena enxugou os olhos, sorrindo. "Quais são as novidades?" "O programa de transparência financeira foi aprovado por unanimidade na ONU", Clarice relatou animada. "O Projeto Fênix será a base para um novo sistema financeiro global."
Helena pegou outra fotografia da caixa. Esta mostrava ela criança, sentada no colo do pai enquanto ele trabalhava em seu computador. Às vezes me pergunto se ele sabia que tudo isso aconteceria assim. Seu pai era um homem extraordinário. Regina comentou entrando na sala com uma bandeja de café. Ele via possibilidades onde outros viam apenas obstáculos. E você, Helena, Gabriel acrescentou, herdou não apenas seu projeto, mas sua visão e seu coração. O som suave da chuva começou a cair sobre São Paulo, uma cortina prateada embaçando a vista da cidade pela janela panorâmica. Helena se levantou e caminhou até o vidro, observando a metrópole que havia sido palco de tantas transformações em sua vida. Sabe o que é mais incrível? Ela refletiu, tocando o pingente em seu pescoço. Como o destino nos leva por caminhos que nunca imaginamos. Eu vim buscar vingança e encontrei propósito. Vim destruir e acabei construindo algo maior que todos nós. Gabriel se aproximou parando ao seu lado. Seu pai costumava dizer que as maiores transformações começam com pequenos atos de coragem. E de perdão, Helena completou sorrindo. Levemente. Naquele momento, Clarice recebeu uma notificação em seu tablet. Helena, a videoconferência com os líderes do G20 está prestes a começar. Eles querem discutir a próxima fase do projeto Fênix. Helena assentiu, ajustando seu blazer e endireitando a postura. Ela não era mais a jovem movida por vingança, nem a governanta infiltrada em busca de justiça. Era uma líder, uma visionária, a filha de Ricardo Martins, continuando e expandindo seu legado. Vamos mostrar ao mundo, ela declarou, sua voz carregando a mesma determinação que um dia caracterizara seu pai, que transparência e justiça não são apenas ideais, são o futuro. Um ano exato havia se passado desde a ativação do projeto Fênix. O sol de fim de tarde banhava a cobertura do edifício Constellation, onde Helena observava a cidade que tinha sido cenário de sua transformação pessoal. A São Paulo que se estendia diante dela era a mesma, mas seu olhar sobre ela havia mudado completamente. A porta de seu escritório se abriu e Gabriel entrou acompanhado por Clarice e Regina. Era um momento especial, a inauguração oficial da Fundação Ricardo Martins, um instituto dedicado a promover transparência e justiça social através da tecnologia. Está tudo pronto lá embaixo, Clarice informou, consultando seu tablet. Os convidados começaram a chegar. Helena ajustou o pingente em seu pescoço. Não mais um receptáculo de segredos, mas um símbolo de transformação e esperança. Ainda é difícil acreditar em tudo o que aconteceu neste último ano, ela comentou sorrindo suavemente. Seu pai estaria orgulhoso, Regina disse, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Não apenas pelo sucesso do projeto Fênix, mas pela pessoa que você se tornou. Gabriel se aproximou da janela, parando ao lado de Helena. Sabe, Ricardo sempre dizia que o verdadeiro legado de uma pessoa não está no que ela constrói, mas nas vidas que ela toca. E quantas vidas foram tocadas? Clarice comentou, mostrando as últimas estatísticas em seu tablet. O projeto Fênix já ajudou a recuperar bilhões em recursos desviados, financiando projetos sociais em todo o mundo. Helena sorriu, lembrando-se do longo caminho percorrido. É engraçado como a vida nos surpreende. Eu vim procurando vingança e encontrei um propósito maior. Vim para destruir e acabei construindo algo que vai muito além de mim mesma. O som do elevador anunciou a chegada de um visitante especial. Rodrigo entrou na sala, mais magro e com um semblante sereno que Helena não via há anos. Após cumprir sua sentença reduzida por colaboração, ele havia se dedicado a trabalhar com jovens em situação de vulnerabilidade. Achei que você gostaria de ter isto de volta, ele disse, entregando a Helena um envelope amarelado. Era a antiga foto dela com seus pais, aquela que por tanto tempo havia alimentado seu desejo de vingança. Obrigada, ela respondeu, estudando a imagem com novos olhos. Mas sabe, não preciso mais dela para lembrar. Agora carrego as memórias de uma forma diferente. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de rosa e dourado. Lá embaixo, o auditório da Montenegro Holding se enchia de pessoas, líderes empresariais, ativistas sociais,
jovens empreendedores, todos reunidos para celebrar o início de uma nova era. Está na hora, Clarice anunciou suavemente. Helena respirou fundo, ajustando seu blazer. Em seus olhos a mesma determinação que um dia caracterizara seu pai, mas agora temperada com sabedoria e compaixão. Antes de descermos, Gabriel disse, há algo que seu pai gostaria que você tivesse. Ele entregou a Helena um pequeno pendrive. São os planos originais dele para o futuro do projeto Fênix. Algumas ideias que talvez agora estejam prontas para serem implementadas. Helena segurou o pendrive com reverência, sentindo o peso simbólico daquele pequeno objeto. Ele nunca parou de sonhar com um mundo melhor, não é? Nunca, Gabriel confirmou. E agora você está realizando esses sonhos de maneiras que ele nem imaginava serem possíveis. No auditório lotado, Helena subiu ao palco sentindo uma emoção diferente de tudo que já experimentara. Não era mais a menina movida pela dor, nem a mulher consumida pela vingança. Era alguém que finalmente encontrara seu verdadeiro propósito. Há 1 ano, ela começou seu discurso, o mundo financeiro foi transformado pelo projeto Fênix. Mas hoje não estamos aqui apenas para celebrar números ou conquistas tecnológicas. Estamos aqui para honrar um sonho, o sonho de um homem que acreditava que a transparência e a justiça poderiam transformar o mundo. Enquanto falava, imagens eram projetadas no telão. Escolas construídas com recursos recuperados, comunidades transformadas, jovens realizando seus sonhos. O projeto Fênix havia se tornado mais que um sistema financeiro. Era um movimento de transformação global. Após o evento, já à noite, Helena voltou ao seu escritório. Na parede, um novo quadro havia sido instalado. A primeira página do Código do Projeto Fênix, emoldurada com a frase que seu pai tanto repetia: a verdadeira mudança começa com um sonho. Gabriel a encontrou contemplando a cidade noturna. Seu pai tinha razão sobre você, ele disse suavemente. Você não apenas continuou o legado dele, você o transformou em algo ainda maior. Helena sorriu, tocando o pingente em seu pescoço, uma última vez. Aquele objeto que por tanto tempo carregara o peso de segredos e vingança, agora simbolizava algo diferente. Esperança, transformação, recomeço. Sabe, Gabriel, ela disse observando as luzes da cidade que nunca dormia. Acho que finalmente entendi o que meu pai quis dizer sobre a Fênix. Não é sobre as cinzas do passado, é sobre o que escolhemos construir a partir delas. O vento noturno soprava suavemente pela janela entreaberta, trazendo consigo o perfume da cidade e a promessa de novos começos. Helena sabia que sua jornada não terminava ali. Na verdade, estava apenas começando. Mas agora ela caminhava não mais movida pela dor ou pelo desejo de vingança, mas pela certeza de seu propósito. Em sua mesa, o notebook ainda mostrava a última atualização do sistema Fênix, um código que continuava evoluindo, crescendo, transformando-se, assim como ela própria havia se transformado de uma vingadora em busca de justiça em uma construtora de pontes entre o passado e o futuro, entre a dor e a esperança, entre os sonhos de seu pai e as infinitas possibilidades que agora se abriam diante dela. O projeto Fênix, assim como a ave mitológica que lhe emprestara o nome, havia renascido das cinzas para se tornar algo mais poderoso e significativo do que qualquer um poderia ter imaginado. E com ele, Helena também renascera, não como uma herdeira de império ou uma justiceira, mas como guardiã de um legado de transformação que continuaria a tocar vidas por gerações.